detalhe, a gente deixou acontecer mais uma semana de preparação. Então, déficit calórico, treino, cardio, a condição vai acabar vindo por consequência. E daí nos ajustes de finalização, um pouquinho menos de água, um pouquinho menos de sódio, o carb up deve ser parecido, mas vão ser pequenos ajustes que vão fazer bastante diferença no físico. Então só o fato de ter tido uma semana a mais de preparação, a gente já viu, né, hoje, o quanto mudou já a condição dele. E agora um pequenininho ajuste de um pouquinho menos de água, um pouquinho menos de sódio, a gente deve trazer uma condição bem diferente. Mesmo que seja difícil, mesmo que várias coisas passem na cabeça durante a preparação, você ir se policiando e manter o foco nas coisas que estão no seu controle, nas coisas que dependem de você. E cara, eu fiz tudo do 100%, sabe? Que dependia de mim. Então, eu subi naquele palco sabendo que eu estava no meu melhor, sabendo que eu não deixei nada para trás, sabe? Eu acredito que se eu tivesse errado alguma coisa na minha preparação, eu poderia lembrar disso no momento da derrota, sabe? Então, cara, fazer o seu 100%, fazer as coisas sem errar, te traz essa certa tranquilidade para aceitar que você fez tudo que está no seu controle. O Zanca tentou trazer uma pose onde ele abria mais o dorsal para ele ganhar largura, só que ao abrir, ele acabou perdendo a parte de baixo. Então o que a gente fez agora? O mínimo de detalhe, ele rotacionar um pouco mais e inclinar um pouco mais o tronco. Ele estava com um ajuste onde ele fazia isso de forma um pouco mais agressiva, só que daí ele perdia a largura. Então no palco ele tentou fazer a abertura, só que acabou passando um pouco do ponto. Eu vejo que é o mínimo ajuste dele fazer essa rotação e inclinar um pouco, de forma que ele não perca a largura, mas que consiga trazer mais preenchimento. Estava uma condição muito boa, estava com volume, e a única coisa que eu queria a mais ali era um pouquinho mais de try nas costas e no glúteo, mas eu acho que o volume que a gente colocou foi muito válido. Não é fácil você colocar bastante volume muscular e trazer a mesma condição de uma versão passada. Então por isso que é importante a gente ter fazendo essa sequência de competições para ir aprimorando para o Olímpia. Então a gente vai ver já esse Zanca agora já bem mais dry nesses pontos, e daí depois ajustar o detalhezinho a mais pro Olímpia. E a gente saiu de lá falando, o Pacho teve até conversas com o Aceto também, né, sobre, o Pacho conversa muito com o Aceto. O Aceto falou assim, cara, só ele fazer mais uma semana de dieta, isso já vai chegar mais condicionado. Então não fizemos nada diferente, continuamos o programado. Eu só tive um dia de carga, um dia que foi junto com a Marcela, né, pós-campeonato dela. A gente foi lá no Cheesecake, comemos. Isso aí já foi suficiente para trazer um bom volume para o meu físico, arredondamento, densidade, né, aquela carga mesmo de glicogênio, o peso subiu. No outro dia eu já estava hiperidratando, normal, já zero carbo na primeira, segunda refeição, carbo apenas na refeição pré-treino. E assim a gente veio levando a semana, controlando a água, jogando a água lá em cima para tirar a retenção da carga que a gente fez. E, cara, hoje eu me encontro com um peso mais baixo do que o peso de tampa. Então acredito que o que pediram, que era mais condicionamento, a gente vai entregar. No Tex a gente vai conseguir um detalhe a mais de condição, mas isso no palco é uma grande diferença, isso se reflete bastante no palco. E no Olímpia eu acho que a gente ainda consegue daí trazer uma versão um pouco melhorada, porque a gente vai ter tempo de colocar alguns detalhes em relação a treino e a melhora de conexão e um leve
aumento de massa muscular em alguns pontos que faz diferença. Então a gente já está discutindo algumas estratégias de treino diferentes, porque quando a gente vê a versão dele no palco, a gente consegue realmente ter a ideia do que a gente precisa fazer. Então, baseado no que a gente já viu nessa versão de tampa, hoje a gente já estava conversando de ajustes que a gente consegue fazer no treino e enfatizar alguns pontos, alguns detalhes na musculatura. E isso, somado à condição, aumento de volume que ele trouxe, no Olímpia a gente consegue apresentar um físico num degrau ainda acima. Difícil falar, cara, porque eu quero muito ver meu físico agora, Texas, com essa condição a mais que eles pediram. Vamos ver se vai. Porque talvez eu mais condicionado não goste tanto do físico quanto eu gostei de tanto. Pra mim, o meu melhor físico até hoje foi o de tampa. Foi o conjunto de volume e aquela condição, sabe? O ponto ali de que a gente conseguiu encher, aquela finalização. Olhando assim o físico, foi o físico que mais me agradou. Então, eu puxando mais na condição agora, não quer dizer que eu vou estar ainda melhor e vai me agradar mais. Acredito também, mas eu preciso ver esse físico de tampa e esse físico de Texas para ter uma noção de quanto a gente vai trazer de evolução para o Olímpia. Mas, cara, eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir estar no top 10 do Olímpia, sabe? Por estudar mesmo a categoria, por ver os adversários. Muito cara bom aparecendo agora também. A gente pode falar uns 4 nomes fáceis aí de atletas que nem subiram no Olímpia ainda, mas que já são cotados para estar ali dentro do top 10. Então a gente tem atletas cotados para o top 10, uns 30, né? De atletas que vão entrar no top 10. Então a Classic hoje para mim é a categoria mais disputada, a categoria com nível altíssimo, que facilmente você consegue lembrar de 15 caras muito bons. E tá no meio desses caras já é sensacional para mim, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem que botar o pé no chão, olhar onde estamos, sabe? E lógico, almejar mais, trabalhar para mais, porque sabemos que podemos mais, só que também enxergar que o que a gente já faz é demais. Na maioria das vezes o feedback do árbitro vai ser próximo do que a gente já vem trabalhando. Se em algum momento o feedback do árbitro não é o mesmo do que eu estou achando, aí eu tenho que tentar pensar mais friamente. Em algumas vezes eu tenho que baixar a cabeça e fazer. Mas vai ter alguns momentos que, se realmente o treinador não acredita naquilo, ele tem que seguir o instinto dele. Então, eu acho que depende muito da situação e do que está acontecendo. Na maioria das vezes, esse feedback vai de encontro. Por exemplo, quando a gente conversou com o Tyler, alguns pontos ali, quando a gente conversou com o Tyler lá no New York, ainda há uns meses atrás, o feedback dele, alguns pontos ia de encontro com o que a gente estava fazendo. E teve alguns outros pontos que ele ressaltou, que a gente falou, não era algo que a gente estava fazendo, e a gente passou a fazer, e trouxe essas melhorias no físico dele. Então, eu acho que sim, o treinador ele tem que ter a maturidade, a experiência, para em alguns momentos ouvir e talvez até mudar a estratégia que ele vem fazendo, só que também tem alguns momentos que ele vai ter que seguir o instinto dele. Então, eu acho que é a sabedoria de analisar a situação e encontrar o melhor caminho. Está entre os melhores do mundo, pela 4ª vez está subindo naquele palco e
ainda não, mas mostrando a cada palco uma evolução considerável. Então eu acho que estamos no caminho. Se o atleta está sendo exigido ao máximo e o resultado não está vindo, se a estratégia não está funcionando, isso é péssimo. Porque assim, se o atleta está ali no nível de desgaste, ele vê o físico melhorando a cada dia, detalhes vindo, realmente o progresso acontecendo, ele vai ter empolgação para continuar seguindo. Agora é bem complicado quando o atleta está num nível de desgaste alto e o físico não está respondendo como deveria. Então ali tem alguma coisa errada. Geralmente o desgaste a mais ali é um problema, né? E algo tem que ser revisto. Então com certeza sim, o psicológico influencia muito. O atleta ele vive de resultados, ele está sempre em busca de melhorias. E quando algo no psicológico não está acontecendo, por mínimo detalhe que seja, o treinador ele precisa ter essa experiência, essa sabedoria de encontrar o que está acontecendo e rapidamente resolver. Então o bom treinador ele vai ter essas ferramentas ali, né? Um arsenal de estratégias, onde ele, no momento que ele observar algo, seja no físico, algo que seja mental, que seja na saúde do atleta, ele consegue rapidamente sacar o que está acontecendo, encaixar a estratégia correta e redirecionar o caminho. Cara, é que quanto maior o objetivo dele for no negócio, porque hoje a gente vê várias pessoas atletas, né, até moleques mesmo, que entram no esporte, mas talvez nem pensando em ser o melhor, o campeão da Olímpia, ou vendo isso. Porque hoje o atleta de fisiculturismo no Brasil, ele mostra uma realidade de vida tão boa, né, cara? Então, às vezes, o moleque sonha com aquela realidade, sabe? Mas não tem a visão ainda do que é por trás daquilo, sabe? O que o cara, né, o que o atleta Olímpia precisou passar para estar ali. Então, cara, o conselho que eu posso dar é que se eu tive a certeza muito cedo, né, cara? Com 15 anos eu tinha certeza do que eu queria. Eu sentia isso. Então, se ele sente isso, assim como eu senti, primeiro procurar alguém que possa orientá-lo da melhor forma, o inconsciente. Ter uma boa conversa com os pais, né? Se ele tem uma família que apoia, que hoje é super normal isso, cara. Hoje a gente nas feiras, vejo os pais levando a galera, então ter uma conversa com os seus familiares sobre o que você quer, seu objetivo. Hoje facilmente você consegue mostrar atletas de sucesso em suas áreas, então mostrar que é possível um atleta ter sucesso, porque os pais se preocupam com isso. Quando eu falei pro meu pai que eu queria ser atleta, cara, foi um susto, porque ele falou, cara, meu filho tá doido, entendeu? Eu não conseguia mostrar nenhum exemplo para ele, falei assim, pai, eu quero ser assim, olha esse caminho, entendeu? Que o cara trilhou. Então hoje tem como o menino mostrar isso, mas também tem muita informação, né, para um adolescente ansioso estar consumindo. Então a ansiedade às vezes pode acabar, não com o seu sonho de ser atleta, mas acabar com a sua vida. Entendeu? Então vemos casos hoje de atletas, né, falecendo e tudo, por conta de abuso, por conta de falta de responsabilidade, por ansiedade. Então é respeitar as etapas, saber que você é novo e
que o maior amigo, o parceiro que você vai ter na sua caminhada como atleta é o tempo e a sua paciência, entendeu? É a sua constância. Então, não tem que vir rápido, sabe? Aproveite a fase que você está para fazer o trabalho mais refinado possível, para criar a base. Faça a base, sabe? A base forte. Porque depois, quando lapidar, quando tudo começar, você vai ter essa tranquilidade e para poder trabalhar melhor, sabendo que tem uma base forte. Acho que deu para entender mais ou menos. Então é que não seja ansioso, né? Que a hora vai chegar, não tem que ser com 14, 15 anos que você tem que estar competindo com os profissionais. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Então é isso. Nas compras de qualquer produto da Max Titanium ou Dr. Peanut, você concorre a sorteios de kits e uma viagem para acompanhar o Elite Team em Las Vegas. No maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Lembrando que o cadastro na promoção é válido somente de 15 de julho a 15 de setembro. E aí, você vem?